Obrigado, Ana. Mais uma vez eu peço a todos que se unam em pensamento a mim e erguendo as nossas preces a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, roguemos por uma noite de estudos em torno da doutrina espírita, em torno do Evangelho de Jesus Cristo, em torno da excelsa figura de Maria, sobre a qual nós iremos conversar, e naturalmente sobre tudo que cerca essa data tão importante para toda a cristandade, que é a comemoração do nascimento de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, boa noite a todos. É um grande prazer voltar aqui para conversar com todos. E hoje a Ana, ela pediu que nós conversássemos sobre Maria. Naturalmente, aproveitando essa proximidade do Natal, todo o interesse que se renova a respeito da vinda de Jesus Cristo, nosso governador espiritual, nosso Salvador, e naturalmente sobre a figura de sua mãe Maria, sua mãe terrena, esse espírito de escola que foi trazido até o nosso orbe para servir de ferramenta para a entrada de Jesus no nosso plano terreno, no nosso plano material. Esse processo todo que trouxe Maria a uma encarnação missionária entre nós aqui no plano terreno, se estendeu por um longo período. Um espírito como o de Maria, ele não ingressa numa atmosfera tão densa quanto a nossa, sem que grandes sacrifícios sejam realizados, sem que muita disciplina seja aplicada por parte desse espírito que vem de esferas mais evoluídas para cumprir uma encarnação missionária no nosso meio. Maria, ela sofreu todas essas dificuldades, ela passou por todos esses momentos de grande compenetração, de grande esforço, para que pudesse estar conosco, pudesse estar entre nós e ser a porta de entrada de Jesus Cristo no nosso plano terreno. A respeito de Maria em si, os evangelistas, ou pelo menos vamos nos referir aos evangelhos canônicos e ao Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, eles se prendem à figura de Maria, ou citam a figura de Maria, basicamente em 3 eventos. O primeiro suposto, atribuído, milagre nas bodas de Canaã, quando Jesus teria convertido água em vinho, justamente a pedido de sua mãe Maria. E depois vamos falar um pouquinho mais sobre esse milagre, esse prodígio, porque ele é muito importante para várias igrejas cristãs, notadamente para a Igreja Católica. A Igreja Católica atribui uma importância enorme a esse dito primeiro milagre de Jesus, exatamente porque ali está muito claramente demonstrada a importância, o amor que Jesus dedicava a Maria e a importância que um pedido de Maria tinha para o seu filho Jesus. Então, temos o primeiro milagre nas bodas de Canaã, temos toda a vida de pregação de Jesus, todo o seu messianato, e, finalmente, a paixão. E o que se vê
na figura de Maria, ou da figura de Maria nos evangelhos, é que durante a vida apostólica de Jesus, Maria, ela praticamente desaparece completamente. Nos evangelhos, o único, digamos assim, grande momento de Maria vai ser naquele episódio em que, retornando das comemorações, das festas em Jerusalém, Maria e José percebem que Jesus não os está acompanhando, não está na caravana, e Maria retorna com José até Jerusalém e vai encontrar Jesus, então com 12 anos de idade, ou em torno de 12 anos de idade, palestrando para os doutores da lei, para os sacerdotes no templo. E essa é a última grande participação de Maria, demonstrando Maria uma ascendência sobre Jesus. Depois disso, o que nós vamos ter é o milagre das bodas de Canaã, da transformação, da transubstanciação da água em vinho, a pedido de Maria. Então Jesus cede a um pedido de Maria e transforma a água em vinho. E aí nós vamos ouvir pouco sobre Maria, a não ser um episódio ou outro, onde aparentemente Jesus vai demonstrar até algum tipo de distanciamento. Eu ia utilizar até a palavra desprezo, mas aí seria muito forte. Mas um certo distanciamento em relação a Maria, como naquele episódio onde Jesus, ele de retorno à sua cidade, ele está em uma casa, ele está em um ambiente qualquer, cercado por várias pessoas que o ouvem, e aí alguém diz que estão à porta Maria e os irmãos de Jesus que estão chamando. E aí Jesus diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Vós que estáis aqui, sois minha mãe e meus irmãos. E isso dá uma impressão de que Jesus, ele se distancia da mãe. É uma falsa impressão. Na verdade, Jesus, ele nunca esteve distante de sua mãe Maria, mas, naturalmente, como excelso pedagogo, ele aproveitava cada oportunidade para declarar que somos todos irmãos, que a nossa irmandade ela se estabelece no nosso vínculo com o Pai Criador. E, naturalmente, tornamos-nos irmãos todos nós que cumprimos a vontade de Deus, que realizamos a vontade de Deus. E Jesus ele aproveitava esses momentos exatamente para nos ensinar, para nos deixar essa mensagem. Existe também uma outra ocasião, então, essa passagem de quem é minha mãe, quem são meus irmãos, está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, nos 3 evangelistas, não está em João, mas está lá nos 3 evangelistas. Acho que em Mateus está no capítulo 12, em Marcos está no capítulo 3 e em Lucas está no capítulo 8. Tem uma outra ocasião em que uma mulher, no meio da multidão, levantou a voz e disse: abençoado é o útero que te deu e os peitos que te deram para mamar. E aí Jesus respondeu: sim, abençoados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a mantêm. Isso está só no Evangelho de Lucas. Agora não me lembro exatamente qual capítulo. Mas, enfim, essas passagens, elas, para muitos, colocam o vínculo entre Jesus e Maria numa posição de inferioridade em relação ao vínculo que Jesus estabelecia com aqueles que ouviam a sua palavra e a seguiam. Na verdade, o que Jesus queria
afirmar e reforçar é que há um vínculo maior, é aquele que une a criatura ao Criador e que está acima de qualquer outro vínculo que possa existir. A nossa união com Deus é o maior vínculo. Era isso que Jesus queria afirmar. Ele não queria, de forma nenhuma, fazer algum tipo de agravo a Maria, desconsiderá-la ou não reconhecê-la como mãe amorosa, alma querida, com a qual ele compartilhou tantos momentos e tantas belas passagens. De qualquer maneira, Maria aparece pouco, né? Aparece pouco durante o apostolado de Jesus. Mas aí Maria retorna com uma grande força, ou com uma grande presença, uma marcante presença, no momento da paixão. Então, nós temos, no momento da paixão, aquele instante em que Maria ela desfalece, pelo menos assim descrevem os evangelistas, ela desfalece quando vê Jesus naquela condição terrível, carregando a cruz, sendo açoitado, e depois ela diante da cruz, com Jesus já crucificado, aquele momento em que Jesus entrega ela a João, aquela passagem em que Jesus diz a João, homem, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, mulher, eis aí o teu filho. E é nesse momento, né, nesse momento, nós vemos a figura de Maria, Jesus consolando Maria e se preocupando, inclusive, com o futuro dela, vamos dizer assim, e recomendando, então, a João que tomasse Maria por mãe e a partir daquele momento a considerasse como aquela que seria a sua própria mãe e cuidasse dela. E João, efetivamente, João, passou a zelar por Maria, a se ocupar de Maria, do bem-estar de Maria. Naturalmente que houve alguns momentos em que eles se afastaram, vamos comentar mais sobre isso, mas João, ele vai sim retornar até Maria e vai, em um determinado momento, mantê-la junto de si. Há muitas controvérsias sobre a história, né? Vamos falar um pouco mais sobre Maria especificamente, né? Bom, Maria, existe todo um campo que é cultivado principalmente pelos católicos, que é chamado de Mariologia. Algumas pessoas pensam que isso é um neologismo que nós estamos criando. Não há neologismo nenhum nisso, nós não estamos criando nada, eu não estou criando coisa nenhuma. Na verdade, esse é o termo correto, é o termo que se emprega para todo o estudo, toda a busca pela história e pela figura de Maria, explicar Maria e acompanhar cada um dos seus passos durante a trajetória do seu filho Jesus, antes dela e depois dela. Então, para muitos cristãos, há 6 momentos de Maria
que enriquecem os debates e que, inclusive, acendem até algumas disputas. Então, nós temos um primeiro momento que é da Imaculada Conceição, ou seja, uma concepção que ela ocorre sem o pecado original. Bom, todos nós conhecemos o dogma do pecado original, que todos, como filhos de Adão e Eva, ao nascermos, trazemos um pecado original, que é o pecado dos nossos pais, Adão e Eva. E, naturalmente, para muitos cristãos, a única forma de limpar esse pecado, vamos chamar assim, é através do batismo. Então, a criança é batizada e aí o pecado original ele fica automaticamente perdoado. Crianças que não são batizadas, elas permanecem pecadoras porque permanecem portadoras do pecado original. No caso de Maria, Maria já teria sido concebida. Desde o ventre da mãe, Maria já não teria pecado algum, não seria portadora do pecado original. E essa é a doutrina mariana da Imaculada Conceição, que é muito cara, principalmente aos católicos. Algumas igrejas da Reforma, como a Igreja Anglicana, os luteranos, alguns metodistas, além da Igreja Ortodoxa, né, ortodoxa grega, ortodoxa oriental, elas também perfilham essa doutrina mariana da Imaculada Conceição, ou vamos chamar da Imaculada Concepção. Então, quando se fala Maria Imaculada, está se falando que ela é sem mácula. Que mácula? Não tem o pecado original. Ela já foi concebida sem pecado original. Bom, como é que a gente vai saber isso? Isso está nos evangelhos? Não está. Como é que a gente sabe a história de Maria? A gente sabe a história de Maria através de uma série de textos apócrifos. Um dos textos apócrifos mais citados recentemente em relação a Maria é o proto-evangelho de Tiago. São textos que surgiram no século XVI e que as pessoas falam e que foi assumido como um texto não canônico, mas digno de ser lido, transcrito, comentado, porque aqui é um ponto importante, né? Quando se fala que há um texto apócrifo, não significa que é um texto mentiroso. Significa que é um texto cuja origem, cuja autoria não pode ser identificada sem qualquer tipo de sombra de dúvida. É como uma carta anônima. Uma carta anônima, ela não tem um autor declarado, mas ela não necessariamente está dizendo alguma mentira. O problema é que toda vez que a gente tem uma carta anônima, um texto apócrifo, alguma coisa que o autor ele não se declara, ele não se manifesta, o problema é que ele também lança uma dúvida sobre a fidedignidade daquilo que está sendo dito, sobre a verdade daquilo que está sendo dito. Mas, volto a dizer, ser apócrifo não significa ser mentiroso. E esse proto-evangelho de Tiago tem muitos seguidores. E aí no proto-evangelho de Tiago vai se saber bastante coisa sobre Joaquim e Ana, como inclusive os próprios nomes dos pais de Maria. E aí existe uma série de discussões sobre o próprio local de nascimento de Maria. Se ela nasceu em Nazaré, se ela nasceu em Jerusalém,
se ela nasceu numa outra cidadezinha, numa cercania ali de Nazaré. Enfim, há muitas discussões, eu não vou entrar aqui nesse debate sobre onde nasceu Maria, porque mais adiante vai ter outro debate sobre onde Maria teria vivido até se casar com José, e mais tarde, depois da crucificação de Jesus, do desencarne de Jesus, onde Maria teria se estabelecido. E aí há uma série de discussões se ela permaneceu em Jerusalém, se ela saiu de Jerusalém durante um determinado período, e aí mais tarde ela retornou, se ela foi para Betânia e permaneceu em Betânia, ou se ela retornou depois de um determinado tempo para Jerusalém, se foi com João para o Éfeso e se estabeleceu lá com João, se ela fez só uma viagem até o Éfeso com João e depois retornou. Vamos comentar um pouco sobre isso, vamos também falar sobre o livro Boa Nova, capítulo 30, onde Humberto de Campos ele nos dá algumas indicações bastante seguras sobre isso, quer dizer, pelo menos ele faz afirmações ali nesse capítulo 30 do livro Boa Nova. Então, voltando, Maria ela já teria sido concebida sem pecado. Para nós espíritas, essa doutrina do pecado original ela não tem sentido nenhum, a não ser que nós a interpretemos lato sensu e assumamos que o pecado original são os nossos próprios erros em encarnações anteriores. Então, entramos num processo reencarnatório trazendo já falhas, defeitos, dívidas de vidas anteriores. Então, seria o pecado original. Mas um pecado original que não é dos nossos pais, Adão e Eva, é um pecado original nosso mesmo. Entendendo dessa maneira, o que a gente pode dizer é o seguinte, e aí todos os espíritos concordam, que Maria já era um espírito de extrema elevação quando foi escolhida para cumprir a missão de mãe terrena de Jesus. Então, quando ela vem ingressar no nosso planeta, no nosso plano terreno, ela já vem como um espírito, vamos até dizer puro espírito. E, portanto, ela já está despojada de qualquer tipo de dívida pretérita, pecado, vamos chamar assim. Espíritas não usamos esse termo, né, pecado, mas vamos nos expressar de uma forma bem coloquial. Então, ela já vem encarnar no nosso plano para cumprir uma missão. Então, ela não vem porque vem cumprir uma expiação ou se colocar à prova. Naturalmente que a missão dela vai incluir uma série de provas bastante acerbas, bastante difíceis, mas não que o espírito dela precise se colocar à prova ou precise espiar qualquer coisa. Então, dentro desse sentido, essa doutrina mariana da Imaculada Conceição ela faz sentido. Mas, volto a dizer, nós estamos falando de uma maneira muito ampla, muito geral, e estamos falando como espíritas. Não estamos falando como católicos, ou ortodoxos gregos, ou luteranos, ou metodistas, anglicanos, que sejam. Aí depois vem uma outra doutrina mariana que é muito complicada, que é a questão de Maria Theotokos, a portadora de Deus, a mãe de Deus. Essa é uma doutrina que foi muito discutida, e a primeira vez que ela surge, que ela acaba sendo aceita, é no Concílio de Éfeso, em 431. Foi o segundo concílio ecumênico, né, o concílio geral, e ela, até hoje, ela não é aceita, essa tese não é aceita pela maior parte dos protestantes, das igrejas neopentecostais.
Maria, mãe de Deus, não é algo aceito por toda a cristandade. Mais uma vez, anglicanos aceitam, católicos, naturalmente, ortodoxos gregos, ortodoxos orientais, luteranos, mas não é algo que seja aceito por todos os cristãos. Há muitas discussões em torno disso, inclusive houve algumas discussões e alguns ramos do cristianismo só foram aceitar essa tese de Maria como mãe de Deus muito tempo depois de, digamos assim, algumas negociações, alguns ajustes entre todas as partes. O que nós, espíritas, vamos falar? Nós, espíritas, já não temos sequer o dogma da Santíssima Trindade. Deus é Deus único, absoluto. Nesse ponto, a gente pode dizer que está tá junto com os judeus. Os judeus, um dos pontos que afastou os judeus do cristianismo, ou pelo menos uma parte dos judeus, foi quando se disse que Jesus era Deus. E para boa parte dos judeus isso era inaceitável, que Deus é único, indivisível, absoluto. Para nós, espíritas, nós vamos ao encontro dessa mesma tese. Deus é único, imaterial, absoluto. Não se divide. Não existe para nós o dogma da Santíssima Trindade. Ou seja, uma só pessoa, três personas. Não existe. Jesus é o nosso governador espiritual, é o Verbo de Deus, designado pelo próprio Criador para dar cumprimento à sua vontade em todo esse setor do universo, mas Jesus não só não é Deus, como também não é o único espírito puro com a atribuição de governar um setor do universo. Há vários outros, incontáveis outros, todos já puros espíritos, permanentemente conectados com a mente divina, executando a vontade de Deus. Mas não se confundem com Deus. E a visão do Espírito Santo, para nós, espíritas, na melhor das hipóteses, o Espírito Santo pode ser interpretado como a multidão de espíritos, bons espíritos, arautos do Evangelho, seguidores de Jesus, que dão cumprimento a tudo aquilo que Jesus vem determinando para a humanidade, para a nossa felicidade, para o nosso progresso. E ponto. Então a ideia de Maria como mãe de Deus não encontra abrigo dentro da doutrina espírita. Mas volto a repetir. Todos os espíritos que já se comunicaram falando sobre Maria, todos eles testemunharam o elevadíssimo grau de pureza desse espírito. Todos os espíritos, eles testemunharam e reafirmaram que Maria já não pertencia mais a nenhum orbe comparável com a Terra. Ela já habitava mundos muito mais desenvolvidos, muito mais. Então, dentro de uma certa, digamos, flexibilidade, na medida em que, ao olharmos para o alto, nós não conseguimos diferenciar Jesus de Deus, de uma certa medida. Jesus está num plano tão alto, tão alto, tão alto, que ao olharmos lá para o alto, nós não conseguimos ver a diferença. Para nós, Jesus seria como um Deus. Estou falando em termos bem coloquiais, tá? Não em termos estritos espíritas. Então, se ela era mãe de Jesus, vamos dizer que ela fosse mãe de Deus.
Eu, sinceramente, nunca gostei de atribuir a Maria o título de Mãe de Deus. Inclusive, na oração de Maria, quando dentro do colégio católico, onde eu estudei, se falava, né, no início da segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus, eu internamente falava Santa Maria, Mãe de Jesus. Mãe de Jesus. Mãe de Deus, eu acho que realmente, bom, nós espíritas, nós não endossamos essa causa, nenhum espírito jamais veio endossar. Mas voltamos a afirmar que Maria é um espírito excelso e que continua atuando em favor da humanidade. Aí tem a terceiro ponto da doutrina mariana, que é mãe de Jesus, virgem. Maria, então, concebeu Jesus por ação do Espírito Santo e ela permaneceu virgem. E esse é um ponto importantíssimo, porque ela, para a doutrina católica, a ideia da virgindade de Maria é um ponto fulcral. E isso já desde o primeiro concílio ecumênico, concílio de Nicéia, 325, isso ficou estabelecido. Até as principais igrejas protestantes, elas aceitam essa tese. E nós espíritas? Bom, quem lê o livro Maria, que foi ditado pelo Espírito Miramês, leu lá uma, vamos chamar, tese apresentada por Miramês. Eu vou dizer que é uma tese, por quê? Porque só Miramês ele nos enviou uma mensagem tão explícita a respeito. Nenhum outro espírito, pelo menos que eu saiba, enviou uma mensagem tão explícita a respeito de como teria se dado a concepção de Jesus. Então, Miramês ele fala claramente que a concepção de Jesus, do corpo de Jesus, teria se dado pelo transporte, ou, na verdade, o trazimento, o termo mais correto dentro do glossário espírita é trazimento. Houve o trazimento de um gameta masculino, de alguma outra esfera mais elevada, que então foi implantado no útero de Maria, fecundando um óvulo de Maria e dando então origem ao corpo material que Jesus viria a revestir. Isso é possível? Bom, do ponto de vista de efeitos físicos, pelo que nós já conhecemos, desses fenômenos de trazimento, sim, possível é. Terá acontecido dessa maneira? Isso fica sub júdice. Miramês disse isso. O que você acha, Alexandre? Olha, eu continuo esperando uma confirmação que venha por uma outra fonte. Realmente vejo que não é nada impossível, à luz do que a gente conhece da fenomenologia espírita, mas existe uma questão que não está bem respondida, que Miramês não respondeu adequadamente, que é por quê? Por que dessa forma? Por quê? Porque o ato sexual é alguma coisa negativa, alguma coisa que nos rebaixe, alguma coisa que seja
vamos chamar, suja? Não. Tudo que foi criado por Deus é essencialmente bom. Nós é que fazemos mau uso. Alguém dirá, comer cocada é uma coisa ruim. Eu vou dizer, olha, se você é saudável, não é diabético, comer cocada não é nada ruim. Eu gosto muito de cocada. Mas quando eu era criança, eu comi um pote de cocada, passei muito mal. Então, o que estava errado ali? Era a cocada ou era eu? O que estava errado ali era a gula. Foi o excesso. Comi cocada demais. Comi o que não devia. Quer dizer, comi uma quantidade que não devia. Se eu tivesse comido uma cocada, naquela idade, eu estava, sei lá, 8, 9 anos, não ia acontecer nada. Eu teria satisfeito o meu paladar, teria provado de alguma coisa doce, agradável, e ponto final. Minha saúde não seria prejudicada, só que eu me excedi. Mesma coisa em relação ao sexo. Sexo é bom? Sexo é ruim? Os irmãos me respondam. Agora, rebaixar o espírito à condição de um escravo de um ato fisiológico, isso é ruim. Então voltamos à pergunta: por que não ter sido gerado um corpo para Jesus através dos mecanismos naturais existentes? Naturalmente que seria escolhido o melhor espermatozoide, o melhor óvulo mais adequado para produzir o tipo físico corpóreo que era necessário a Jesus. Por que não? O que está errado nisso? Há algo de sujo? Há algo de promíscuo? Bom, mas os evangelhos eles dizem que José ele não teve contato físico com Maria, e inclusive José suspeitou da, vamos chamar, honestidade moral de Maria. Só saiu dessa suspeita porque ele teve o sonho revelador em que o anjo apareceu e disse: olha, fique seguro de que Maria vos é fiel e que ela terá um filho, mas que esse filho não foi gerado por homem. E aí é que José se acalma, porque José ia devolver Maria para os pais, Joaquim e Ana. Porque naquela altura, Maria era prometida de José. Agora, a questão é a seguinte: entre os judeus, naquela época, quando uma mulher estava prometida para um homem, aquilo ali já era casamento. Só que existia um intervalo de 1 ano em que a mulher continuava habitando com os pais, mas ela podia ser frequentada pelo marido, porque de fato já eram marido e mulher. Era como um período de adaptação, vamos dizer assim. Era um momento em que, e vamos lembrar que as moças se casavam muito cedo. A menina acabava de ter a menarca, os pais já estavam procurando matrimônio para ela. Porque, entre outras coisas, seria menos uma boca para alimentar. Era um mundo muito difícil. Era um mundo muito difícil. E é por isso, inclusive, que as meninas tinham dote, que era uma forma de convencer o homem a ficar com aquela mulher. Para aquela sociedade, a mulher era um peso. Desculpem a forma como eu estou falando, mas eu estou sendo muito coloquial, isso não significa qualquer tipo de opinião da minha parte, né? Eu estou só reproduzindo aquilo que
historicamente se sabe. Então, Maria, ela deve ter se casado com 14, 15 anos. Variam aí os autores, entre 14 e 16 anos. Ela teria se casado com José. E os evangelhos dizem que ela não foi infiel a José, mas José teve aquele momento de dúvida que só foi superado porque houve a interferência do anjo em sonho dizendo a José: olha, fique tranquilo, porque ela não te foi infiel. Isso está lá nos evangelhos. Então, nós continuamos numa situação em que, será então que foi exatamente como Miramês escreveu? Ou não? Não sabemos. Eu tenho uma sincera veneração pela figura de Maria. Inclusive, quando criança, estudei num colégio confessional católico, que era de uma ordem religiosa que ela tinha Maria como a padroeira. Ou tem, essa ordem continua existindo. E, naturalmente, que, para mim, é, de alguma maneira, muito, como é que eu vou dizer, apaziguador saber que existem possibilidades de a história da virgindade de Maria, ou pelo menos da concepção de Jesus, não ter se dado exatamente por um intercurso direto. Mas, de uma maneira absolutamente racional, não muda nada na grandeza de Maria se ela tiver tido um contato físico com José. Alguns autores chegam a dizer que a questão da virgindade de Maria foi muito importante, principalmente para Lucas, porque Lucas era grego. E Lucas, ele escreveu principalmente para todos aqueles que viriam a se tornar cristãos entre os gentios, entre os romanos, entre os gregos. E para gregos e romanos, não existia essa coabitação de mulher e o seu prometido antes da consumação do matrimônio. O rito era diferente, tanto que essa ideia que nós temos hoje, pouca gente sabe que essa tradição de tomar a noiva nos braços, de entrar com a noiva nos braços, em casa ou na nova casa, enfim, essa tradição vem da época de Roma, em que existia uma tradição em que, relembrando o célebre episódio do rapto das Sabinas, o noivo, ele, digamos assim, ele capturava, ele retirava a mulher, a noiva, da casa dos pais, como que sequestrando-a. Então ele a tomava nos braços e levava. E aí era assim foi assim que esse costume se estabeleceu entre nós, né? Bom, o que nós temos mais? Temos a questão da virgindade perpétua de Maria. Ou seja, Maria, depois da concepção de Jesus, que não teria se dado por intercurso, ela teria permanecido virgem mesmo dando à luz a Jesus. Isso é um ponto importante. Então, como é que Jesus veio ao mundo? Teria vindo através de uma
espécie de cesariana espiritual. Mais uma vez, é impossível. À luz dos fenômenos de efeitos físicos que nós já catalogamos dentro da bibliografia espírita, não. Agora, teria sido assim realmente? E qual a utilidade? Por que ser assim? Enfim, permanece a ideia da virgindade perpétua. Essa questão da virgindade perpétua, ela é muito combatida, principalmente pelas igrejas protestantes, fora os anglicanos e os luteranos, mas os neopentecostais não aceitam essa ideia. Tanto que vários autores protestantes eles falam, sim, em irmãos de Jesus. Os católicos vão preferir, nas traduções dos evangelhos, eles vão preferir falar de primos. Então, quando nos evangelhos se referem aos irmãos de Jesus, eles entendem que essa palavra, ela, num idioma pobre, como aramaico, ela significava muitas coisas, inclusive primos. Irmãos também, mas significavam primos, concidadãos, pessoas de uma mesma cidade, de um mesmo clã. Então, eles entendiam esses 6 citados como primos. O interessante é que, para algumas igrejas, como luteranos, eles falam claramente que esses irmãos eram meio-irmãos de Jesus, porque eles seriam filhos de um casamento anterior de José. José seria viúvo quando se casou com Maria. Então, os tais 6 irmãos de Jesus, eles seriam meio-irmãos, seriam filhos de José num casamento anterior. E usam como amparo para essa tese o chamado proto-evangelho de Tiago, que no proto-evangelho de Tiago é descrito com todas as letras que José era velho, bem mais velho que Maria, era viúvo. E olha, bem mais velho significa o seguinte: Maria casou com 14, 15 anos. Um homem já era velho naquela época com mais de 30 anos. É isso que se quer dizer também. Não estou falando de uma idade provecta, 60 anos. Né? Ele já era um homem de 30 anos, 30 e poucos anos. Então ele era viúvo e tinha 6 filhos. No proto-evangelho de Tiago, inclusive, tem lá os nomes de todos eles. Judas, José, Tiago ou Joseto, Tiago, Simão, e aí as 2 meninas, Lígia e Lídia. Isso está lá no proto-evangelho de Tiago. Mais uma vez, para nós espíritas, isso é relevante? Não, nem um pouco. Nada muda na figura de Maria se ela teve mais filhos com José. E a gente não precisa recorrer a nenhum tipo de justificativa. Eram filhos de um casamento anterior de José. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso aí, para nós, também não vai fazer diferença, não vai fazer diferença alguma. Dentro das doutrinas marianas, a outra parte importante que aparece com muita ênfase é a questão da morte de Maria, que não é chamado de morte, mas é chamado de dormência. Dormência. Essa dormência é essa adormecida que acomete Maria, ou a própria morte natural dela, pouco antes da sua assunção. Depois nós vamos falar da assunção. Então, essa dormência de Maria, principalmente para os católicos, vai simbolizar uma passagem suave e serena da Maria
material, da sua dimensão como mulher, personagem histórica, para a sua dimensão espiritual na vida de todos nós. Então, Maria ela não morre como nós, ela repousa serenamente no coração de Jesus ressuscitado. E essa sua entrega plena a Deus, que ela já começa lá no momento da crucificação, quando Jesus a entrega a João, fez com que o próprio Criador a resgatasse desse mundo, para então levá-la para o reino das bem-aventuranças. E aqui existe uma passagem no livro Boa Nova, lá no capítulo 30, em que Humberto de Campos, ele como que dá fundamento a duas teses. Como que dá? Não, ele dá fundamento a duas teses. A primeira tese é de que João realmente levou Maria para o Éfeso e se instalou com Maria a coisa de uns 7 quilômetros da cidade. Ele não se instalou exatamente dentro da cidade, mas ele se instalou numa propriedade, numa choupana que lhe foi dada por uma pessoa de posses que se converteu ao cristianismo. E ele levou Maria para morar lá com ele, João. E isso vem ao encontro de uma série de outras teses. Existe uma história muito conhecida sobre uma freira alemã que teve um sonho, ou que teve em sonho a revelação de onde Maria teria morado, e que localizaram essa casa, pelas descrições dessa freira, cujo nome agora não me recordo, lá nas proximidades da cidade de Éfeso. Então, pelo que Humberto de Campos nos descreve, de fato, Maria habitava, isso está no livro Boa Nova, capítulo 30, Maria habitava com João nessa choupaninha nas proximidades de Éfeso. E como o João tinha uma série de assuntos que ele precisava resolver na igreja de Éfeso, durante longos períodos, Maria passava só nessa casa. Humberto de Campos nos descreve que as pessoas acorriam a essa casa a partir do momento que elas souberam que Maria habitava naquela casa. Várias pessoas iam lá, iam procurar Maria para obter consolações, obter até curas, porque se fala de curas que Maria intermediou, vamos chamar assim, já quando estava no Éfeso. Então, embora os historiadores não tenham certeza de onde realmente Maria habitou e desencarnou e morreu, Humberto de Campos está nos dizendo aqui com absoluta clareza. Para os outros historiadores, etc., eles têm essa dúvida. Não existe certeza sobre o lugar em que Maria viveu depois do dia do Pentecostes. Então, para muitos, inclusive, existe a casa de Maria, ou o local onde teria se instalado Maria, dentro de Jerusalém mesmo. Enfim, essa é uma discussão que a gente também aqui não vai estender, porque vai tomar um grande tempo da gente, tempo que a gente não tem. Nós já estamos nos aproximando do final. Mas, então, existe toda essa discussão
em torno de onde Maria teria desencarnado, teria vivido desencarnado, mas no capítulo 30 do livro Boa Nova, como eu já disse, Humberto de Campos ele deixa muito claramente anotado que foi lá nessa casinha, nessa choupana, nas proximidades da cidade de Éfeso. E Humberto de Campos narra como se deu o desencarne de Maria, que vai muito ao encontro da ideia da dormência, da doutrina mariana da dormência, porque Maria estava sozinha na choupana, se aproxima um homem, Andrajos, aparência de um mendigo, e ele vem falar com ela. Só que esse homem, em vez de consolá-la, ele traz consolações. E para encurtar a história, num determinado momento, quando Maria se sente completamente envolvida pela palestra daquele mendigo, o mendigo se revela a ela como sendo seu filho Jesus e declarando que veio buscá-la. E nesse momento, Maria entra num estado, chamemos de um estado mórbido, ou um estado de saúde comatoso, e após alguns dias em que ela fica inconsciente, mas sem sofrimento, ela então desencarna. E isso vem ao encontro dessa descrição da dormência de Maria. Uma situação sem sofrimento que precede a morte do corpo. E aí vem a Assunção de Maria, ou a Ascensão de Maria. E isso é uma outra parte das doutrinas marianas que é fundamental, principalmente para católicos, anglicanos e alguns luteranos, além de ortodoxos, que é a questão da Assunção de Maria. Da Assunção de Maria, porque seria Maria uma das duas únicas pessoas que ascenderam aos céus com corpo e tudo. Quem foi primeiro? Jesus. Depois, Maria. Nós, espíritas, como vemos isso? Vemos como uma total implausibilidade. Não tem nenhum objetivo de levar um corpo físico para onde quer que seja. Ah, mas por que o corpo físico de Jesus não foi mais encontrado? Onde estaria o corpo físico de Maria? Vamos ficar aqui conversando a noite inteira, mas nenhum espírito comunicante endossa a tese de um corpo físico ascendendo. Perispírito vai, mas corpo físico, ele vai ficar aqui. Ah, mas como é que o corpo físico de Jesus não foi mais encontrado? Desmaterialização? Um processo acelerado de decomposição? Cada um fica, então, com a tese que mais lhe tocar o coração. Gente, eu vou tendo que encerrar abruptamente a nossa conversa. Eu tentei falar dos pontos mais importantes, mas a gente podia, por exemplo, ficar falando aqui 2 horas só sobre o período da infância de Maria. Como ela teria sido preparada, se é que ela teria realmente frequentado o templo ou não, as muitas discussões que existem entre os historiadores sobre se ela teria passado um tempo sendo educada no templo ou não, se ela teria sido reconhecida como a futura mãe do Messias e, portanto, de uma certa forma perseguida, até obrigada a casar com José, porque casando com José não se consumaria
aquilo que estava prometido em Isaías e outros profetas a respeito de uma virgem que daria a luz ao Messias. E por aí vai. Gente, eu vou tendo que ficar por aqui. Vontade de conversar sobre Maria não falta. Maria, ela está no meu coração, está na minha mente. É um espírito que eu venero e a quem várias vezes, suplicante, levei minhas orações e ela, de alguma forma, sempre fez com que essas orações elas fossem ouvidas por Deus e as minhas súplicas elas acabassem sendo atendidas dentro do prazo que melhor se ajustava à minha necessidade de educação e de evolução. Mas ela, dentro do meu coração, da minha mente, sempre teve um lugar muito especial, esse espírito luminoso que continua agindo em favor da humanidade junto a seu Filho Jesus. Meus irmãos, fiquem com Deus, um ótimo Natal, que todos tenham essa imagem daquilo que se começou a chamar de Sagrada Família, no dia 25 e em todos os dias de suas vidas. A mãe, espírito luminoso, o pai, o esteio daquela família, e Jesus, o nosso governador, vindo até nós para nos trazer a sua revelação e a salvação de todos nós. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos nossos amigos espirituais por essa noite de hoje.